Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine e nessa aula nós vamos falar sobre tecido muscular. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender o que é tecido muscular e as suas funções, conhecer o tipo de célula presente nesse tecido e suas características e também compreender a classificação dos tecidos musculares. Vamos de uma curiosidade. Você já ouviu falar sobre paralisia do sono? O que é a paralisia do sono? É um transtorno que ocorre logo após acordar ou no momento que está tentando adormecer. E aí a pessoa acorda, mas ela não consegue se mexer, não tem movimento nenhum. Então ela acorda e ela fica ali parada, né? As pessoas que têm essa paralisia, elas relatam assim que sentem um medo muito grande, porque imagine que você acorda e não consegue nem se levantar, né? Então por que isso ocorre? O nosso corpo, ele tem o cérebro e tem o sistema muscular, né? Que vai fazer os movimentos do corpo. E eles são ligados. Quando você dorme, o cérebro vai desligando alguns movimentos, né? Para você conseguir dormir. E aí ele vai ligando outras estruturas para o sono, para recompor células, essas coisas assim. No momento que você está acordando, há um sinal de que esses dois devem acordar juntos. Então deve acordar esse sistema que foi meio que paralisado. Então ele libera esse sinal e quando você acorda esses dois sistemas juntos novamente. Na paralisia do sono acontece o seguinte: a mente acorda, mas ele não mandou o comando para os músculos acordarem. Então eles estão tipo dormindo. E aí às vezes demora um tempinho, pode ser alguns segundos, né? Mas para a pessoa que está naquela situação, ela acha que foi um pânico em um tempo enorme. Às vezes questões de segundos até que ele acorde e eles consigam trabalhar juntos, né? Então a mente está acordada. As pessoas relatam que veem vultos, sentem pessoas que deitaram do lado, né? Então por causa desses distúrbios do sono, né? Então paralisia do sono. Ela não é tão incomum, principalmente em adolescentes. Vamos para uma notícia. Olha que notícia legal. Essa notícia saiu agora, dia 2 de novembro. Mão robótica que tem músculos feitos com tecnologia à base de água pressurizada. Esse aqui é um vídeo, né? Ele mexe a mão, né? Ele pega um halter e depois vocês vão ver na próxima imagem. Então, o que aconteceu? Olha, a mão fecha sobre esse halter. Então, uma empresa polonesa chamada Automatic Robotics criou uma mão robótica bem parecida com a humana, com direito a músculos posicionados, né? Só que eles respondem a partir de água pressurizada. Então, nesse vídeo você percebe os movimentos da mão, né? Então é bem legal essa notícia, bem legal saber que a partir disso pode ser desenvolvido bastante estruturas, né? No corpo, por exemplo, próteses, essas coisas assim, tá? Então é uma notícia bem fresquinha. Então, o que é um tecido muscular? Então, tecidos são um conjunto de células que são semelhantes e realizam a mesma função. Então, qual é a origem do tecido muscular? Ele se origina na mesoderme. Então, nós temos a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. A mesoderme que vai originar as células do músculo. Quais são as características do tecido muscular? Olha, extensibilidade, elasticidade e excitabilidade. Então, observem aqui na imagem, olha, a pessoa consegue levantar o braço, né? O músculo vai se estender, vai voltar, ele vai ter elasticidade, ele vai se tiver estímulos, ele consegue ter essa excitabilidade para fazer o movimento. Então, são essas características, né? É interessante que algumas estruturas têm um nome diferente da célula. Por exemplo, a membrana celular, que numa célula chamada de membrana celular, no músculo é chamada de sarcolema. Então, olhem aqui, ó. Aqui seria chamado de membrana celular, mas como é uma célula muscular, ela é chamada de sarcolema. O citosol, que é o que fica no meio, é chamado de sarcoplasma. E o retículo endoplasmático liso é chamado de retículo sarcoplasmático. Tá? Só uma observação interessante. Então, o que é o tecido muscular? Ele é formado por células alongadas. Então, antes eram células únicas, mas elas foram se unindo e formando uma célula grande. Então, são células alongadas com vários núcleos, né? E tem o citoplasma rico em fibras de proteína. E essas fibras vão fazer contração
por causa da actina e a miosina. Observem aqui na imagem, olha, a actina e a miosina, e elas fazem esse movimento de contração muscular. São essas fibras que fazem essa contração. E qual é a função do tecido? Ele tem a função de movimento corporal, então eu quero levantar o meu braço, quero andar, correr, é o músculo que é responsável por isso. Ele também vai fazer o movimento dos órgãos, o batimento do coração, os movimentos peristálticos no nosso intestino, por exemplo, são músculos. O ato de respirar, né, controlado por músculos. Então, ele faz tanto o movimento corporal quanto o movimento dos órgãos. Ele também é responsável pela estabilização e a postura. Então, quem dá a estrutura é os ossos. Mas quem une, né, estabiliza e mantém a postura é o tecido muscular. E também ele é responsável pelo aquecimento. Quando a gente está com frio, né, o nosso corpo vai tremer para produzir calor. Por quê? Porque as atividades físicas liberam calor. Então ele também é responsável pelo aquecimento do corpo. E ele tem uma grande capacidade de contração muscular. Observem aqui na imagem, levantando o braço, olha o que acontece com as células. Elas se contraem, né? Vamos para uma atividade. Olhem, o tecido muscular é constituído por células alongadas, agrupadas em formas de fibras, e essas últimas são distribuídas em feixes. Essas células são caracterizadas pelo seu formato alongado, importante para desempenhar a função de contração e distensão das fibras musculares. Sabendo disso, qual é a importância do formato das células serem alongadas e dispostas em fibras? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, gente, qual que é a importância das células terem esse formato alongado? Olha, o formato das fibras permite que essas células deslizem uma sobre a outra, né? Quando o músculo é estimulado a se contrair, os filamentos de actina, eles deslizam entre os filamentos de miosina e a célula faz a contração muscular. Classificação dos tecidos. Os tecidos, eles podem ser divididos em 3 tipos. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso ou não estriado. Então, são 3 tipos. Olha, observem aqui na imagem que o estriado esquelético está mostrando esse aqui, músculo dos braços. Estriado cardíaco mostra o coração. E o não estriado mostra ali o intestino, nós já vamos entender por quê. Então, olha, tecido muscular estriado esquelético, o nome dele diz o quê? Estriado, porque ele tem estrias, não é essa estria que a gente tem no corpo, que é aquela cicatriz, é outra estria, né, que tem nas células, e ele é esquelético, por quê? Porque é o músculo que fica grudado nos nossos ossos. Sabe quando você come carne e a carne tem o ossinho? Aquele músculo da carne, que algumas pessoas comem carne, né? Aquele músculo da carne é um músculo estriado esquelético, tá? O que ele tem? Ele tem fibras transversais, né? E eles são formados por fibras do tipo 1, que são contrações lentas, e fibras do tipo 2, que são contrações mais rápidas. A contração é voluntária, é rápida e voluntária. Então, ou seja, se o meu cérebro pensar que eu tenho que pegar um copo em cima da mesa, rapidamente eu consigo fazer isso. O meu cérebro não vai, sem eu mandar esse comando, pega o copo em cima da mesa. Se o meu cérebro não mandar esse comando, o copo vai ficar lá. Então, ela é rápida e ela é voluntária. A não ser algum distúrbio, por exemplo, aí a pessoa mexe, né? Mas aí seria um distúrbio. Mas normalmente você consegue controlar. Então eu vou andar, eu vou correr, você consegue controlar esses movimentos. Então ele tem uma contração rápida e é uma contração voluntária. Olha só como que ele funciona. Ele tem alternâncias nessas faixas claras e escuras, olha. Tem a faixa A, onde tem a miosina, e esse em verde é a actina da atividade, tá? Então o que elas fazem? Para contrair, as fibras elas deslizam uma sobre a outra, né? Fazendo com que elas consigam alterar o tamanho e fazer a função dela, que é a contração, né? Ela é uma célula alongada e com vários núcleos, olha. O tecido muscular estriado cardíaco, eles são células que são chamadas de anastomadas, né? Elas têm estrias e elas podem ser uni ou binucleadas. Ó, as células do tecido muscular esquelético, elas foram se unindo e formaram uma célula grande. Na célula do músculo estriado cardíaco, elas também se uniram, mas às vezes só uma ou duas que se uniram, né? Então elas vai ter 1 ou 2 núcleos. E elas não vão formar feixes, olha só. A contração é rápida e involuntária. Por exemplo, o teu coração, você passou por uma situação e, sei lá, ficou com vergonha, né? Caiu, por exemplo, e ficou com vergonha. O que acontece? A gente fica com vergonha, logo o nosso rosto, a bochecha fica vermelha, né? O coração bate rápido, assim, ele acelera. Você tem como falar, ai, coração, pare de bater tão rápido, volta ao seu ritmo normal? Tem como você fazer isso? Não, não tem, porque é involuntário, o batimento cardíaco é involuntário, você não tem que ficar, bate, não bate, sístole, diástole, você não fica pensando nisso. Isso é involuntário e é uma contração rápida também, né? Que acontece. Observem ali a imagem do coração batendo. E o tecido muscular não estriado ou liso, por que ele é chamado não estriado ou liso? Porque as células não têm aqueles feixes transversais. Então, quando você olha no microscópio, você vê ele lisinho, né? Então, de onde que eles fazem parte? Eles são formados por células que são alongadas, mas fusiformes. As extremidades são mais finas, né? E eles são mononucleadas, elas não se unem. E elas são encontradas onde? São encontradas no intestino, na bexiga, no útero. Então, por exemplo, quando você engole alguma comida, digamos que você está comendo uma carne e você pegou um pedaço de gordura e você não consegue digerir ela, e para não ficar mastigando tanto tempo, você engole.
Como que aquela carne vai descer, vai chegar até o estômago? Por movimentos peristálticos no nosso corpo, é uma contração involuntária. Então, o que acontece? Nosso corpo vai fazer esse movimento até que essa carne desça, por exemplo, né? E chegue ao estômago. Já foi feito experiências para ver se a pessoa precisava fazer força? Fizeram uma papinha de farinha com água e a pessoa ficou de ponta cabeça e comeu. A comida chegou no estômago, porque são movimentos peristálticos, né? É uma contração lenta e involuntária. Só você pensar, né? Quando você engole a carne, você não sente ele descer devagarzinho até você vê que ele chegou lá no estômago? Então, porque ela é lenta e ela é involuntária. O tecido não estriado, ou também chamado de tecido liso, ele é responsável pelos movimentos do sistema digestório. Esse movimento que eu falei para vocês, que é como se fossem umas ondas, são chamados de movimentos peristálticos, né? E ele faz com que o bolo alimentar ele seja empurrado, né, através desses tubos que fazem parte do nosso sistema digestório. Uma atividade. Você aprendeu que há 3 tipos de tecidos musculares no corpo. Sabendo disso, identifique o tipo de tecido muscular realiza em cada atividade abaixo. Eu vou falar alguns exemplos e você vai pensar qual é o tipo de tecido. Estar atrasada e sair correndo. É a primeira situação. Qual é o tecido que vai ser envolvido nessa situação de sair correndo? Estar no restaurante e engolir um pedaço enorme de carne. Qual é o tecido que vai fazer com que essa carne chegue ao seu estômago? E quando você está apaixonado, né, ou apaixonada, você vê o seu amado ou amada, o coração acelera, né? E aí, qual é esse músculo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, pessoal, nós temos 3 situações e temos 3 tipos de músculo. Em qual situação que acontece que vai agir cada músculo? Vou relembrar para vocês. Situação A, estar atrasado e sair correndo. Situação B, estar no restaurante e engolir um pedaço enorme de carne. E a situação C, ver o amado. Qual são os músculos? Vamos lá? Olha, correr é um ato voluntário. Então, se você está atrasado e vai sair correndo, você vai pensar, poxa, eu vou correr porque daí eu vou chegar no horário. Então, é músculo estriado esquelético, que tem contração rápida e voluntária. A carne vai descer, aí engolir a carne, né? A carne vai descer lentamente. Ela vai descer pelo estômago, né? Através dos movimentos peristálticos, que é o movimento que os músculos fazem esse movimento. Então, eles vão levando a carne. Ele é lento e involuntário. Você não tem como controlar, tipo, ai, tá machucando e desce mais rápido. Não. Ele é lento e involuntário. Então, músculo liso. E o coração bate, quando você vê o amado, o coração vai bater mais rápido. Também é um movimento involuntário e é o músculo estriado cardíaco, que vai fazer o coração bater. Ele é rápido e involuntário. Vamos falar sobre alguns fatos interessantes sobre o músculo. Então, você sabia que a língua é um dos nossos músculos mais fortes que nós temos? Os músculos produzem 85% do calor corporal. Ou seja, quando você faz uma atividade física, o teu corpo vai fazer reações químicas, essas reações são exotérmicas, elas liberam calor. Então, o nosso corpo está sempre em movimento, os órgãos internos, então eles produzem calor. Então, 85% do calor do nosso corpo é produzido pelos músculos. Os músculos queimam caloria mesmo em descanso. Olha que notícia boa. Então, você pode ir lá estar descansando que ele está queimando caloria. Às vezes não é o suficiente para a gente perder aqueles quilinhos, mas ele está queimando caloria sim, tá? Os músculos crescem enquanto você dorme. Principalmente as crianças e adolescentes, é somente quando eles estão dormindo que vem o hormônio do crescimento e eles ativam os músculos a crescer. Então é somente quando dorme, por isso que é importante as crianças e adolescentes dormirem bem à noite, porque é à noite que eles vão crescer. O tecido muscular representa boa parte do peso corporal, então quando você vai lá na balança, né, você tem a massa muscular, tem o peso dela, e uma boa parte desse peso é os músculos do seu corpo. E você sabia que é o mais interessante, é mais fácil ganhar músculos do que perder. Então, se faz uma atividade física, né, você vai ganhar com mais facilidade músculo do que depois, se você estiver parado, ele vai atrofiar mais lentamente. Nessa aula, nós vimos o tecido muscular, é um tecido que tem capacidade de contração. Ele pode ser de 3 tipos: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso, tá? Então, nós relembramos tudo isso, vimos a ação muscular pode ser voluntária ou involuntária, dependendo do tipo da musculatura. Eu espero que vocês tenham gostado, até breve.